Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo jóia? Muito bem, você que está acompanhando a programação da TV Alba, está chegando aí agora na sua telinha o nosso OAB na TV, esse programa voltado para falar não do juridiquês, mas para aproximar ao OAB o trabalho, dos advogados e advogadas da nossa sociedade. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Adriano Batista, ele que é presidente da Comissão de Direitos e Defesas de Prerrogativas da OAB Bahia, e a gente vai ter um bate-papo leve aqui, doutor Adriano, sobre essa temática. Temos que fazer aí uma avaliação, do seu trabalho à frente dessa comissão. Tem aí também a volta, do atendimento presencial do TJ. Primeiro, já queria lhe dar as boas-vindas aqui ao nosso programa de forma presencial, A gente estava lá sempre com aquele distanciamento, conectado através das lives. E hoje aqui, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Tudo jóia? Tudo jóia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Uma satisfação enorme, conhecer os estúdios e participar presencialmente, porque é mais natural, é mais verdadeiro. Sim, então, eu fico muito mais à vontade e fico feliz de poder atender esse pedido e chegar à advocacia da Bahia mais uma vez. Para a gente começar, já que a gente está falando desses desserviços e serviços que a pandemia nos trouxe, isso em todas as áreas e na advocacia não foi diferente, queria que o senhor fizesse já uma avaliação. A gente está vendo aqui que no nosso caso, as lives, essa conectividade, os avanços digitais e tecnológicos da pandemia aproximaram muitas pessoas. Sim. E a gente, no caso da OAB e no caso do nosso programa, continuamos o trabalho e ainda bem com resultados positivos. Mas de que forma a pandemia impactou na advocacia, nos serviços, nos atendimentos, nos processos, por exemplo? Bom, uma análise inicial, a gente vai perceber que o primeiro impacto da pandemia, a primeira constatação que a pandemia trouxe, aí não foi nem constatação, porque a gente já sabia, mas assim, talvez a pandemia tenha ratificado e tenha firmado uma assinatura, reconhecida em cartório, das debilidades do judiciário baiano. Isso ficou muito claro. Nós já sabíamos, nós alertávamos, e quando veio uma situação de crise e de total fechamento do judiciário, e, enfim, da situação que nós vivemos, essas debilidades ficaram muito evidentes. As nossas dificuldades ficaram muito evidentes. E você tentar resolver os problemas de anos, de décadas, de uma hora para outra, é algo impossível. Então, nós sofremos muito com a pandemia, continuamos sofrendo, e quando ela acabar, não vai terminar, porque os problemas que já existiam continuarão. Então, não existe assim A pandemia não... Eu acho que ela não piorou, ela evidenciou, e ela não vai consertar todos... E aquilo que foi feito durante a pandemia também não vai consertar todos os problemas. Uhum. Vamos continuar sofrendo. E aí a gente analisando sobre essa questão da pandemia, desses impactos que a gente já tem aí décadas, vamos falar das prerrogativas, já que sua comissão trata desse assunto. Foram respeitadas? Que exemplos assim o senhor poderia citar do que aconteceu na pandemia de forma negativa e também positiva, Veja, eu tenho uma impressão, uma consciência muito grande de que a pandemia ela foi um retrocesso para nós no que diz respeito à violação de prerrogativas. Nós tivemos durante, eu já estou completando agora 6 anos de gestão na Comissão de Prerrogativas, e eu tenho a clara noção de que nos 4 primeiros anos, já pegando também um ano dessa gestão, nós tivemos avanços consideráveis. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, Melina, eu não me recordo falando de 2020 para trás, de quando nós tínhamos ido a uma delegacia, por exemplo, de noite na Comissão de Prerrogativas. Porque as violações elas tinham cessado. Nós temos uma capilaridade muito grande no que diz respeito aos contatos com a Corregedoria de Polícia Civil, Polícia Militar, com os próprios delegados. Então, tudo o que aconteceu lá no início e nós mostrarmos às autoridades que a comissão chegava rápido, onde fosse da Bahia, tivemos uma situação em Porto Seguro, 3 horas da manhã, chegamos lá, através dos colegas de Porto Seguro. Então, Só te interromper, eu comecei o programa falando que não ia trazer o juridiquês, mas eu me lembro que quando eu comecei a apresentar os programas da UAB, já essa palavra prerrogativa me causou estranheza, aí eu fui lá no Google, fui no dicionário, saber o que era, relacionar com a advocacia. Você citou agora, essa questão de precisar ir mais vezes à delegacia. O que significa quebrar a prerrogativa de um advogado a ponto, por exemplo, de ser necessário ir na delegacia defendê-lo? O que é exatamente?
Bom, as prerrogativas, elas estão da advocacia. Toda profissão tem suas prerrogativas. Sim, né? bom deixar claro. As prerrogativas da advocacia, elas estão elencadas no artigo 6º e no artigo 7º da Lei 8.906, que é a lei federal, conhecida também como Estatuto da Advocacia. O artigo 6º, por exemplo, para não entrar no juridiquês, ele fala mais sobre as questões de urbanidade, né, de tratamento, de dever, assim, vamos ser bem claros, de ser educado, de tratar bem, com cordialidade e de ser tratado dessa forma também. E também fala da inexistência de hierarquia. Então, o advogado ele não está subordinado a um desembargador, a um juiz, ele não obedece ordens, ele não tem superiores, tá? Assim como ele também não é superior a ninguém, é bom deixar claro. Então, por exemplo, quando o advogado chega na delegacia meia-noite, o cliente dele foi preso, e ele chega lá, muitas vezes acontece o quê? Acontece de ele ser maltratado, dele ser mal visto, dele ser criminalizado, né? Porque muitas vezes a polícia confunde, né, de forma totalmente equivocada, ela confunde o bandido com o seu advogado. O advogado não é bandido. O advogado ele defende o bandido muitas vezes, defende o criminoso, todo mundo tem direito à defesa. Não é? Então, esse tipo de situação ocorre. Aí, por exemplo, o advogado chega e não tem acesso ao preso, ao seu cliente. Muitas vezes é comum o advogado chegar e querer ver o seu cliente e a autoridade policial dizer assim, olha, ele está ali dentro, daqui a pouco você vai ouvir. Na verdade, ele já está sendo interrogado. Né? E você descobre. Então, nesses momentos, se a comissão é acionada, a gente muitas vezes resolve até por telefone, porque nós temos uma relação boa com a polícia, com a corregedoria, então a gente liga, o corregedor aciona o delegado, olha, o advogado está aí e não está participando do interrogatório. Às vezes a gente tem que ir, às vezes o clima esquenta. Já tivemos situações como essa. Né? E aí então, essa demanda aumentou, então? Essa demanda na pandemia, houve um retrocesso. Ela tinha praticamente cessado aqui em Salvador, por exemplo. Né? Pelo menos no que diz respeito, pode ser que algum advogado diga outro, não, que absurdo, não cessou, acabou. Pelo menos as demandas que chegam para nós do plantão, que funciona 24 horas, elas tinham diminuído assim absurdamente. E a que o senhor atribui esse aumento? Esse aumento eu atribuo ao fato de que, primeiro, a pandemia gerou um estresse geral. Verdade. Né? É preciso ter empatia. Você tem que se colocar também no lugar das pessoas que estão nas delegacias, nos locais públicos, porque da mesma forma que você não queria que alguém entrasse no seu escritório com medo de você se contaminar, eles também tinham esses receios. Sim. Né? Então, e ninguém sabia que doença era essa e quais são os males que podiam causar, então muita gente estava apavorada. E era natural que o delegado também tivesse apavorado, que o policial também tivesse apavorado. Mas esse estresse que foi gerado, a falta de condições de trabalho, né, que ficou também evidenciado, a pandemia escancarou os males. Então, nós temos hoje em Salvador e na Bahia inteira delegacias completamente desestruturadas, policiais trabalhando sem condições nenhuma, pessoas que ficam lá, você querer ter acesso a um preso em determinado horário é algo impossível, não é? Porque você não tem como pegar o preso, só tem um policial, às vezes preso de alta periculosidade. Então, tudo isso gerou um estresse maior e, com certeza, o lado de cada advocacia sofreu essa pancada, né? Porque você chegar num lugar onde o estresse está alto e querer falar de prerrogativas, certamente. Então, nós sentimos que a pandemia trouxe de volta algumas situações que nós não estávamos mais vivenciando. Entendi. Doutor Adriano, o programa passa rápido, né? E aí a gente tem aqui 2 blocos para a gente conversar um pouquinho. Nesses 5 minutos finais, eu já queria começar a falar um pouquinho do retorno das atividades. E aí, já que o senhor estava falando da ineficiência de muitas questões durante a pandemia, e retorno de atividade demonstrou essa questão da ineficiência, mas demonstrou também a eficiência em algumas localidades. E aí que me traz à memória a cidade lá de Inhambupe, que mesmo com tudo fechado, lá atrás, lá durante a pandemia, nem sei nem mais quanto tempo, eles já estavam funcionando, o retorno do TJ lá aconteceu. Então, por que, né, Inhambupe sim e o resto da Bahia não? Né? O que tinha em Inhambupe que trouxe essa eficiência toda? E o TJ percebeu essa eficiência e colocou, implantou e disseminou por todo o estado? Ou foi mesmo por pressão que voltou esse atendimento presencial, mesmo de forma ineficiente? Olha,
essa questão de Iambu, muitas vezes já me perguntaram isso, e eu vou te dizer, eu transfiro essa pergunta para o tribunal. Porque, primeiro porque chega a ser irônico. Como é que o tribunal permite que uma unidade funcione e as outras não? Né? Como ali houve adequações de pessoal, de atendimento, de protocolo. Por que o tribunal permitiu? Porque, veja só, se o tribunal não permite em 400 municípios, e sei lá em quantas comarcas que tem na Bahia, me permite ali, ele tem que explicar por quê. Né? E essa explicação até hoje eu não recebi. Mas essa experiência mostra que a vontade, não é? Que assim, a intenção de prestar o serviço daquele fórum, daquele diretor de fórum, né? Os cuidados não deixaram de ser tomados e a comunidade foi assistida. Então, acho que um pouco de vontade e de diálogo resolve muita coisa. E certamente isso aconteceu por força do diálogo lá, com a AB local, com o pessoal de Alagoinhas, não é? E com a própria advocacia de Iambupe. Eu acho que esses bons exemplos estão aí. Certamente a justiça voltou por pressão. Não é? Nós já tínhamos feito uma campanha no início do ano, houve uma reviravolta na questão da pandemia. A pandemia ela piorou novamente e a gente teve que retroceder, obviamente, é claro. Não é? E agora, nesse momento, não havia mais razão para continuar, tudo já voltou. Eu não entendo porque o Poder Judiciário foi a última atividade a reiniciar os trabalhos presenciais. Né? Então, assim, são explicações que nós não recebemos. Nós fizemos procedimentos no CNJ, né, com o objetivo de forçar esse retorno, e ele, graças a Deus, aconteceu. Estamos aí já com os fóruns abertos. Como eu disse, não vão ser todos os problemas resolvidos porque o fórum abriu, mas, pelo menos, a gente conseguiu voltar e ter acesso novamente esse ano ainda. Gente, este bloco já está chegando ao final. Você que ligou a televisão agora, você está acompanhando o nosso programa OAB na TV. Aqui ao meu lado, a gente está hoje recebendo o doutor Adriano Batista, ele que é presidente da Comissão de Direitos e Defesas de Prerrogativas da OAB Bahia. A gente está falando sobre esse retorno do atendimento presencial no TJ, a gente está trazendo também um balanço, né, dessas ações na comissão. Adriano que preside essa comissão já há 6 anos. Então, você que está acompanhando nas redes sociais, as interações são bem-vindas, tá? Não pense que a gente não está vendo seu comentário, não, que a gente está vendo, a gente aceita a sua sugestão de pauta e essa interatividade, essa troca é muito bacana. Agora a gente vai para um intervalo e a gente volta já falando um pouquinho dos impactos, né, dessa deficiência do serviço nos processos que estavam em andamento, nos novos processos, o que é que os advogados e advogadas estão levando para essa comissão de prerrogativas. Continue aí com a gente, já a gente volta. Viu só que foi rapidinho? Já estamos de volta aqui com o nosso OAB na TV. Está aqui ao meu lado o doutor Adriano Batista. Estamos falando sobre este retorno das atividades presenciais, mas voltar um pouquinho, né? Falar um pouquinho desses atrasos nos processos. A gente sabe que o atendimento presencial deveria, né, fazer a coisa fluir de forma normal. O processo seguir o seu trâmite, os mandatos serem cumpridos e tudo funcionar normalmente. De que forma a pandemia impactou? Como é que está essa situação hoje? E quais são as áreas que mais foram prejudicadas, né, ou estão sendo com esse funcionamento que não está na sua ordem correta ainda? Lina, veja só, eu costumo dizer, e já disse isso acho que toda entrevista que eu dou, eu falo essa mesma coisa. O problema não são as árvores que ficam em pé na floresta, são as árvores que caem, elas que fazem barulho. Então, eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça, por exemplo, da Bahia, a gente pega muito no pé do Tribunal de Justiça, porque realmente é o mais importante. É a pauta do dia, é a pauta e, enfim... mas eu tenho certeza de que a maior parte do judiciário, dos juízes e dos serventuários é cumpridora das suas obrigações. O problema é que o tribunal não pune aqueles que não são cumpridores e que fazem com que o barulho seja alto, né? Seja grande. Então, eu acho que deveria ter uma punição maior. Nós entramos com diversas reclamações, diversas ações na Corregedoria e no TNJ, e punição é praticamente inexistente. Transparência para demonstrar a eficiência desses servidores, desses juízes, existe? Olha só, o tribunal divulga números, não é? Divulga números, o tribunal recebe selos do CNJ, enfim, e nós, infelizmente, nós não concordamos com isso.
porque a realidade é outra. Eu posso dizer a você, por exemplo, você perguntou aí onde é que está pior. Se você perguntar hoje a um advogado que atua na área de família e sucessões, principalmente sucessões, e aí me desculpem as colegas, eu tenho amigas juízas nas várias sucessões, não são todas as varas, obviamente, mas também não vou aqui listar qual é a vara, me desculpe também, né? Mas nós temos reclamações assim absurdas, não é? E eu vivo isso porque também advogo nessa área. Hoje nós estamos vendo em grupos de advogados de família uma revolta generalizada. Por quê? Porque os processos não andam. Aí agora o juiz resolveu mandar certificar todos os processos para ver o que é que precisa ser feito. Quer dizer, mais um despacho protelatório, não é? Que você vê que tudo que não andou durante o ano não vai andar também nos próximos 20 dias até o judiciário fechar por recesso. E quer dizer, o tribunal parece que não enxerga isso. A gente está falando para quem? Né? E não adianta você fazer representação, porque as representações, todas elas, olha, colegas, as representações, infelizmente, no Tribunal de Justiça, todas elas que são feitas, e são muitas, mas infelizmente eu não recebo uma resposta dizendo juiz tal foi advertido, juiz foi punido. Sempre tem uma justificativa, sempre tem algo, aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho. Que complicado, que desanimador, né, doutor, para a classe? É desanimador, mas a gente não vai deixar de lutar. Por favor. Não vamos deixar de lutar. Nós continuamos... E você citou aqui uma vara que é tão sensível, né, e que atinge e prejudica tanta gente, né, de todas as idades, claro. Os filhos, as famílias todas. Você tem dificuldades enormes, veja só, não são só as varas de família, tem varas cíveis, tem uma determinada vara cível, né? Tô doido para falar aqui o nome, entendeu? Eu vou falar, né? Não fale não, vamos transformar em um programa sensacionalista. Eu ia falar e você não deixou, tudo bem. Exato, não falou. Né? Mas assim, tem uma vara cível que tem reclamações diárias. Diárias. E no final do programa a gente vai revelar. E nós, a advocacia sabe quais são. Sim. Né? E nós fazemos representações quase que diárias e falamos, mas a própria corregedoria já sabe. Mas parece que não tem assim força nem coragem, né, nem respaldo, né? Eu acho que os juízes corregedores, eu respeito todos eles, são pessoas fantásticas e, inclusive, que seguraram muito a onda da advocacia agora para falar sem juridiquês nenhum, né? Seguraram muito a onda da advocacia. É preciso fazer justiça, eu digo isso sempre. Se não fossem alguns juízes corregedores do Tribunal de Justiça, todos aqueles pedidos, colegas, que chegaram para a comissão de socorro, muitos deles não teriam sido atendidos. Né? Então tem muita gente sensível, muita gente comprometida, mas esses próprios juízes, eu acho que eles não têm a força suficiente para fazer mudar, porque eles não podem punir os colegas. Exato. Porque se eles punem os colegas, o tribunal pleno vai lá e depois anula tudo. Não é? Então você tem assim juízes juízes com histórico assim, o pior possível no tribunal. Outro dia um juiz se aposentou, né, numa vara de fazenda pública, estava enfrentando um processo administrativo gravíssimo, denunciado por uma servidora da própria vara, não é? E aí, o que aconteceu? Aposentou-se. Esse é o retrato do tribunal no que diz respeito à punição. Então, enquanto for assim, né, o CNJ, que muitas vezes vinha bem, recentemente, não sei por que motivo, o CNJ, nesse mês de outubro e novembro, negou praticamente todos os pedidos da OAB em relação a questões que envolvem atendimento. Estranho, mas negou. Né? E a gente ficou numa situação aí, no final de ano, que podia estar melhor. O CNJ ratificando os métodos do tribunal, algumas questões de atendimento. O freio de mão. Enfim, é o corporativismo que sempre impera. Não é? Na OAB não impera, não. A OAB é que pune advogados, a OAB suspende advogados. Não, talvez, ainda na quantidade que deveria. Porque nós temos uma estrutura privada. É importante que os colegas entendam isso. Nós não temos a força, o orçamento do Tribunal de Justiça para poder criar lá na OAB 500 câmaras do Tribunal de Ética e Disciplina, não. Nós lutamos com dificuldade, é o dinheiro da anuidade. Que se não for paga, não tem. Que na pandemia também foi impactado, porque houve muita inadimplência e a administração e essa gestão também teve essa complicação. Agora, Adriano, eu queria que você falasse a respeito disso, né? Você trouxe aí dados, informações, o que está acontecendo, que são desanimadores. Ao mesmo tempo, você disse que temos lá a esperança e a expectativa de bons juízes trabalhando e executando com muita força e com muita competência, o que faz a gente continuar acreditando, né? E também os advogados da mesma forma e o trabalho da OAB nisso tudo aí, que é muito importante. Queria que você falasse
até para as pessoas que estão em casa, que não são advogados e que ficam, assim, às vezes perdidos, né? O que é a OAB? O que a OAB faz? E aí é uma comissão, e essa comissão, prerrogativas e tal. Como é que está o trabalho de vocês nesse sentido? Eu sei que sua gestão, né, já tem aí 6 anos, mas você pode fazer uma avaliação geral e até dizer para a gente expectativa do que vem por aí de futuro nesse cenário que está meio que desanimador, mas que pode mudar, né? Depende da força de trabalho e dedicação de cada um que está lá executando no dia a dia. O balanço que eu faço, né, é que nós evoluímos muito, né? Quem entra hoje na advocacia, os novos advogados, não sabem como era a advocacia nem 2 anos atrás, nem 1 mês atrás e muito menos 10 anos atrás, né? Então, os advogados sabem muitas vezes repetir aquele mantra de que a OAB não faz nada, mas não sabem qual é a verdadeira história. Nós tivemos, nos últimos anos, uma evolução muito grande no que diz respeito a prerrogativas, não só na Bahia, eu não quero aqui puxar a sardinha para o meu lado, não, né? Eu estou falando do Brasil todo. O sistema de combate à violação de prerrogativas nacional cresceu muito. Aqui na Bahia nós tivemos o presidente Luiziana, há 2 gestões atrás, continuando com o presidente Fabrício, nós tivemos assim, uma sensibilidade muito grande de ficar atentos a essa questão e estruturarmos a OAB para isso. Nós temos uma procuradoria, nós temos um escritório de advocacia dentro da OAB, Melina, com advogados muito capacitados que passam o dia inteiro formulando representações no âmbito estadual, no âmbito do CNJ, defendendo advogados, cuidando de habeas corpus, enfim, é um sistema que funciona, não é? Nós temos uma comissão estruturada, com mais de 50 voluntários, com um plantão 24 horas. E isso se replica nas subseções, não é? É claro que tem problemas, é claro, são todos voluntários, né? Temos problemas, temos, mas a evolução foi muito grande, né? E agora a gente não pode sentar, né, e ficar esperando. Nós temos que melhorar, tem muita coisa para fazer, né? Tem outros viés que tem que ser observados, mas a gente vai continuar. Quem vier vai continuar o trabalho. Nós temos certeza de que a presidente Daniela vai também priorizar o combate à violação de prerrogativas. Agora, para sintonizar quem está em casa, né, desse retorno das atividades, sua avaliação, né, desse retorno presencial, como é que está sendo, como é que está a aceitação também pelos advogados? A gente estava falando aqui nos bastidores do Retrato do Fórum. É muito irônico isso, porque a gente dizia assim, né? Na pandemia, os advogados queriam o retorno do presencial. E a gente já dizia assim, quando acabar a pandemia, os advogados vão querer a manutenção do telepresencial. Verdade. Nós queremos o equilíbrio, né? Eu posso dizer a você que essa semana eu fui atendido por 4 desembargadores pela via telepresencial. Foram atendimentos excelentes e que eu não teria conseguido da forma que eu consegui se fosse presencial, porque eu teria que ir lá nos dias que eles disponibilizam preferencialmente o atendimento, talvez esperando lá horas para todos os advogados serem atendidos, e agora não, agendei ali, fui atendido, né, pontualmente, praticamente, todos os dias, pequenos atrasos. Quer dizer, são coisas que vieram e que facilitam muito a nossa vida, não é? É claro que pode ser uma faculdade do advogado, se o advogado quer estar presencialmente, eu acho que o desembargador, o juiz tem que atender, mas essa possibilidade também de você estar em outra localidade. Eu tenho processos no interior que eu não preciso mais ir lá, né? Tem coisa boa que ficou, né? Tem Falta traquejo, na sua opinião, de muitos advogados? Como? Falta traquejo dos advogados nessas ferramentas? Falta sim, com certeza. Falta algum preparo. A gente recebe ligações na comissão de prerrogativas, né, com problemas de o advogado não saber manejar o sistema, né, não ter conhecimento do sistema de agendamento. Olha, o sistema de agendamento está funcionando mais ou menos desde abril, né? O balcão virtual também. E tinha advogados que em junho, julho ainda não sabiam, né? Então, e presencialmente, estão indo já? Grande pergunta. Não estão indo. O fórum está vazio. Eu recebo, Milena, praticamente 10 e-mails a 15 por dia da advocacia. E desde que o fórum reabriu, veja bem, eu não posso mais pedir à corregedoria fazer pedidos que eu fazia antes em razão da abertura do fórum. Agora é possível você ir lá diligenciar, né? Algumas coisas sim, mas outras não. E às vezes eu pergunto, doutor, já foi ao fórum? Não. De 10 que eu pergunto, 10 dizem, não, eu não fui ao fórum ainda. Então, quer dizer, nós lutamos tanto por isso, então vamos lá, colegas, vamos ao fórum, vamos voltar à nossa atividade normal. Vamos voltar à atividade normal, minha gente. Vamos acreditar, né, que as coisas estão acontecendo. Tem uma palavrinha que na pandemia ela se potencializou muito,
que é a conveniência, né? Então, tem coisa que é conveniente deixar como está, é conveniente ligar para o doutor Adriano resolver. Doutor Adriano pode, através da comissão, fazer isso, aquilo, outro, mas a gente tem que estar ciente das nossas responsabilidades também, né, doutor Adriano? A gente já está no final, tá? 4 minutos para a gente encerrar o programa, e aí eu queria suas considerações finais. Primeiro, te agradecer a disponibilidade de vir aqui de forma presencial, da gente tratar de um tema tão importante de forma tão leve, e queria que você falasse para as pessoas, né, dessas expectativas que virão e sua despedida. Eu quero dizer a todas as colegas e todos os colegas, que agradecer a confiança, né? Eu não queria falar de eleição aqui, mas não é impossível não dizer que a vitória do nosso grupo na eleição, ela ratifica um pouco o nosso trabalho, a confiança do que foi. Eu sei que tem muita gente insatisfeita, mas é importante dizer que a OAB não é gestora dos tribunais. Nós não somos gestores dos tribunais. Nós somos clientes dos tribunais, né? Nós somos advogados. Então, nós pressionamos, nós atuamos, nós cobramos, mas a gente não tem a caneta na mão para nomear juiz, a gente não tem a caneta na mão para punir juiz. Então, nós fazemos o nosso trabalho com muita vontade, com muita garra. Vamos continuar assim, né? Essa é uma característica do nosso grupo e eu tenho certeza que vamos continuar esse trabalho daqui para frente. Quero agradecer muito a confiança dos colegas, quero dizer que tenho muita esperança de que tempos melhores virão na nossa vida. Advogar não é para os fracos, isso é um fato, mas eu tenho certeza que aqueles que confiarem, que continuarem com esse objetivo e que têm amor pela advocacia de verdade, vão sim sobreviver a essas penúrias desses tempos que nós passamos. Com toda certeza. Gente, quero agradecer aqui a companhia de vocês, acompanhando o nosso OAB na TV, e dizer que fique ligado na reprise do nosso programa. Também acompanhe as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais uma entrevista muito bacana e, lógico, a gente quer a sua participação. Tchau, tchau.